Olá a todos. Eu e o colega Narval Filete estamos participando do módulo Impactos da Pandemia da Covid-19 nas Relações de Trabalho e hoje vamos debater os temas 4 e 5, regime de férias e enfrentamento à Covid-19, segurança e medicina do trabalho na Covid-19, medidas de proteção ao empregado, atestados e acidentes do trabalho. Vai ser um prazer debater com vocês algumas das tormentosas questões que advirão nos processos trabalhistas que surgirão. Boa tarde, Narval. Boa tarde, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem? Vamos começar, então? Vamos lá. Então, já vou. Primeira pergunta é relativa às férias. Os empregados saudáveis, já em férias, poderão ter o lapso interrompido com o intuito de o empregador conceder férias aos empregados do grupo de risco? O que tu pensas a respeito? Bom, primeiro, é sempre um prazer estar dividindo aqui essa bancada virtual contigo, né? Nossa amizade é de longa data e somos até suspeitos para fazer esse trabalho juntos. Mas esse é um assunto muito interessante sobre férias. A princípio, me parece que não há muita dificuldade, mas na prática nós vamos ver algumas situações complicadas para os julgamentos. Eu quero deixar estipuladas algumas premissas nessas análises, e a primeira é a de excepcionalidade que nós estamos vivendo, né? E segundo, o objetivo das férias, que é a rigidez física, a rigidez psíquica do empregado, e que, inclusive, gera uma coisa interessante nos empregadores, que é a produtividade. Então, com relação a essa primeira questão, Beatriz, a gente vê que é um caso de excepcionalidade, estamos tratando de um período dentro da excepcionalidade que passa no Decreto Legislativo número 6 e da Medida Provisória 927. E aqui é importante que se diga o seguinte: eu vou interromper as férias de um empregado para conceder para outros, né? Para que eu possa conceder férias para aquele pessoal do grupo de risco. Quem é o pessoal do grupo de risco? Consoante a medida provisória 927. São aqueles trabalhadores que pertençam que tenham mais de 60 anos ou mais, né, ou que tenham comorbidades. E veja que a medida provisória possibilita essa suspensão de férias. Não vou tratar agora de interrupção, suspensão, questões técnicas, porque não vem ao caso. Mas no artigo 7º ela dispõe, né, que durante o estado de calamidade, a que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área da saúde ou daqueles que desempenham aquelas outras atividades essenciais. Então, eu penso que não há problema nenhum em suspender as férias para que eu possa colocar outros empregados em isolamento, porque o que temos na excepcionalidade hoje é efetivamente isolar o empregado, isolar aquele trabalhador que, a princípio, tem mais abertura para adquirir esse vírus que tem matado gente aí no mundo inteiro. Penso que há, assim, então, essa possibilidade. Eu penso, é difícil a gente divergir, né? Falar sobre a nossa amizade, somos amigos há mais de 30 anos, Socorro. E é sempre um prazer estar contigo. Nós temos posicionamentos muito parecidos, então fica difícil até divergir. Eu penso como tu, Narval. Eu entendo que agora é o interesse coletivo que tem que se sobrepor sobre o individual. A gente sempre pensou nas férias um direito do trabalhador para preservar a rigidez física e mental. Só que estamos vivendo, como tu bem disseste, em tempos de pandemia. Então, essa excepcionalidade que nós estamos atravessando permite, sim, essa interrupção ou suspensão também. Eu acho que não vem ao caso nós adentrarmos em questões técnicas, mas é prevista pela própria MP. Então, eu não vejo como problemas, até para preservar estes profissionais, sim, que são de grupo de risco. Então, concordo contigo,
Vejo que o empregador pode sim se valer dessa condição, até porque medida menos drástica do que uma eventual redução ou suspensão do contrato de trabalho. Isso. O que a gente vai ter que analisar depois são os efeitos pecuniários e de gozo de eventualmente parte das férias e tal, mas é uma outra questão, né? São outros 500. É verdade. Então, eu vou aproveitar, Bea, para te fazer uma pergunta a respeito do teu tema, que é o seguinte. Surgiu a dúvida seguinte. Como é que nós podemos interpretar os artigos 15 e 17 da medida provisória 927 em confronto com o dever do empregador de manutenção de um ambiente de trabalho sadio? Nós temos aqui a Convenção número 155 da OIT, aliás, ela trata da segurança e da saúde do trabalhador, com base em princípios que são resguardados no artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal e do inciso 3º do artigo 157 da CLT. Então, como podemos interpretar esses artigos nessa situação? É bem complicado. Esse capítulo 7 da medida provisória, que inclusive é o tema do meu painel individual, foi objeto de muitas críticas, dentre as quais me incluo, porque numa época que estamos tratando da saúde da população em geral, qualquer artigo que venha mitigar regras de higiene, saúde e segurança do trabalho deve ser restritivamente analisado. Então, o artigo 15, que fala depois detalhadamente eu abordo ali no painel individual, que fala da questão da suspensão de atestados admissionais, periódicos, e dos treinamentos também periódicos, ele não pode ser dado como uma carta branca ao empregador. O empregador, na realidade, ele tem o dever geral de cautela. Ele tem que usar, com base na própria Convenção 155, o artigo 7º, inciso 22, e o artigo 157, incisos 1 e 3 da CLT, ele tem esse dever de prevenção e de precaução das condições de trabalho dos empregados. Então, um empregado, digamos, que venha a se acidentar, pode vir a ser responsabilizado judicialmente o empregador, sim, se ficar comprovado que houve negligência do empregador nessas regras de prevenção, Então, me parece que não é um artigo... Se eu sou, vamos dizer, advogado do empregador, um advogado patronal, eu vou dizer até para ele não cumprir esses artigos na forma em que ele prevê. É muito melhor fazer um exame médico ou fazer um treinamento em tempos que a gente está vivendo de muita informatização. Os treinamentos podem ser feitos via virtual, podem ser substituídos por essa via virtual. Então, me parece que não a conjugação, a interpretação que a gente tem que fazer é sistemática com todo esse arcabouço jurídico que nós temos de convenção, de norma constitucional, de normas selitárias e as próprias normas regulamentares. Tanto é que o artigo 19 da medida provisória 936, ele veio para dizer que essas normas 15, os artigos 15 a 17 da medida provisória 927, eles são excepcionais, a gente não pode entendê-los no sentido de que as normas regulamentares também estão excepcionadas de aplicação. Não, só aquelas medidas que estão previstas ali. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal os declarou constitucional, nas ações diretas de inconstitucionalidade, então eles estão em plena vigência. Mas eu entendo que eles têm que ser interpretados sistematicamente com todo o nosso arcabouço jurídico. Sim, e aí, Bea, nesses casos, o empregador não pode invocar esses artigos como para se eximir de eventual responsabilização, Não, eu entendo que não. Assim, por exemplo, um empregado que sofra um acidente de trabalho, ele trabalha em área de risco, ou é uma profissão de risco, e necessita de um treinamento para poder exercer bem a sua função. E esse treinamento é suprimido com base nesse artigo 16. O artigo 16 ele tem alguns parágrafos. O parágrafo 2º diz que pode ser feito à distância, pode ser feito de forma virtual. Então, um empregador que se abstenha de fazer esse treinamento, vindo a causar um acidente de trabalho, pode sim ser demandado judicialmente
E eu vou além, Natal. Eu acho que o empregado pode até requerer a inversão do ônus da prova, porque como o empregador se eximiu do seu dever de prevenção, de precaução no trabalho desenvolvido pelo empregado, ele pode sim vir a ser beneficiado com essa regra da inversão do ônus da prova. É o que eu penso. E eu acho, inclusive, que teremos muitas ações trabalhistas nesse sentido. Vamos ter que utilizar a teoria da distribuição dinâmica, né, do ônus da prova, porque efetivamente vai ser uma situação bastante complicada, e o que a gente vai ter o trabalho efetivo são os casos que nos chegarão, né? E aí, como eu sempre digo, a imaginação humana é grande e nós vamos ter muitas situações para dar um encaixe jurídico correto. Verdade, verdade. Bom, mas prosseguindo aqui, no tema das férias, Nabal, tu entendes que pode ocorrer a dedução numa eventual rescisão contratual dos valores relativos às férias que foram antecipadas ao empregado, no caso de uma dispensa sem justa causa, que se siga essa antecipação das férias permitida pela medida provisória 927? O que tu pensas? Eu penso que, primeiro, vamos estabelecer que aqui houve uma dispensa, nesse exemplo que tu colocas, uma dispensa sem justa causa, né? Um direito potestativo do empregador que aqui não encontra nenhum óbice no exemplo em relação a uma garantia total de emprego, né? Então, se o empregado teve a antecipação das férias, usou essas férias, recebeu as férias, recebeu um terço, dependendo da situação, se passou de dezembro, porque a medida dispõe que o pagamento da gratificação compulsória é até dezembro, né, com o pagamento da gratificação natalina, aquilo se incorporou ao patrimônio do empregado, que poderá, num caso de manutenção, de diferimento do contrato de trabalho, ser lá na frente, entre aspas, compensado durante o contrato. Mas, no caso de dispensa sem justa causa, não tem como nós exigirmos do empregado que tenha esse desconto, porque o empregador, inclusive, poderia ter lançado mão do banco de horas, previsto também na medida provisória. Então, também aquelas situações que nós vamos analisar caso a caso, mas, no geral, penso que não poderá haver. Seria aqui, vamos dizer assim, mal comparando, um recebimento e um gozo de férias de boa-fé. Né? É o que eu penso nesse sentido em relação à pergunta. Eu novamente, concordo. A gente não diverge. A gente não diverge, mas eu entendo que o empregado gozou férias, entre aspas, né? Porque gozar férias no atual estágio de coisas chega a ser uma ironia. Mas, enfim, teve a concessão das férias, permaneceu em casa, trabalhou não porque quisesse, mas porque ele foi disponibilizado pelo empregador esse período de férias. Então, se o empregador mais na frente, antes dele adquirir esse novo período concessivo, né? Vamos dizer, porque a medida provisória 927 permite antecipação de períodos, inclusive períodos aquisitivos, aliás, sequer completados, né? Então, pode ser o caso. É um período aquisitivo que ele ainda não completou, o empregador concedeu as férias, ele usufruiu, recebeu, e recebeu um terço. Se não recebeu, vai ter que receber na rescisão, né? Eu acho que vamos expressar. E não pode sofrer qualquer tipo de compensação, porque o direito já foi usufruído, pago, e por conta de um ato do empregador, que, como bem disseste, poderia ter se valido de uma antecipação de feriados, banco de horas, ter colocado o trabalhador em teletrabalho, mas não, ele preferiu dar férias. Então, se preferiu dar férias, não pode posteriormente querer deduzi-las, é o que eu penso. Exato, é como funciona no contrato, vamos dizer assim, em tempos normais, em que o período de férias é indicado pelo empregador, né? E é o período que melhor consulte aos interesses desse empregador. Isso está na CLT. E aqui também, na medida provisória, né, dispõe que é o empregador que coloca, que antecipa essa. Não tem. O único requisito, quero me parecer aqui, é que o empregador comunique ao empregado as férias
com uma antecedência mínima de 48 horas. Né? Sim. Bea, voltando ao teu assunto, que é um assunto palpitante e que vai dar muito o que falar ainda, eu anotei uma outra situação aqui que seria a seguinte. Com a suspensão pelo STF do artigo 29 da medida provisória, como fica essa questão do Covid no tocante ao nexo causal? Põe palpitante nisso, né? Nessa questão, né? Hoje, inclusive, eu vi um artigo que tu me enviaste ali, de uma reportagem de jornal que dizia que era na STF reconhece a Covid como doença ocupacional. E, obviamente, não foi o que aconteceu. Né? A gente sabe que no julgamento daquelas várias ações diretas de constitucionalidade, 6342, 6344, 6346, 6352, 6354, se não me engano, o ministro Marco Aurélio entendeu pela validade, pela constitucionalidade total da MP 927. O ministro Alexandre de Moraes, abrindo a divergência, ele entendeu pela suspensão dos artigos 29 e do artigo 31 da medida provisória 927. Esse artigo 29 era o artigo que dizia que a Covid, né, o coronavírus, não era doença ocupacional, salvo naqueles casos em que ficasse demonstrado o nexo causal. Houve muitas críticas na época, porque a gente fica pensando um médico, um enfermeiro, pessoal da área da saúde mesmo, tendo que demonstrar que adquiriu o coronavírus no trabalho. Não tem muita lógica, né? Que, obviamente, é um grupo de risco e a gente sabe que para grupo de risco é a teoria do risco criado, né? E como tal, a responsabilidade objetiva. Mas, para evitar esse tipo de discussão, esse artigo, então, 29, teve eficácia suspensa pelo STF. Como fica agora? Eu entendo que, primeiro, a gente tem que diferenciar questão previdenciária da questão da responsabilidade civil. O que me parece que o STF, com todo respeito e com as devidas vênias, confundiu, né, nessa suspensão. Porque uma coisa é a gente considerar a doença ocupacional e, como tal, o empregado vai ter direito ao auxílio acidentário, né? Ele vai ter direito ao recolhimento do FGTS, ele vai ter direito à estabilidade de emprego por conta de acidente de trabalho ou doença ocupacional, né, equiparada. E outra coisa é a gente considerar se o empregador foi ou não responsável pela contaminação. Isso é responsabilidade civil e vai ser debatida nos autos do processo trabalhista. Então, me parece que houve, sim, uma certa confusão, né? Agora, muitos doutrinadores dizem que esse artigo 29 não precisava existir por conta do artigo 20, parágrafo 1º, a linha D da Lei 8.213, né? O Regulamento Geral de Benefícios, né? Que fala de que doenças endêmicas não constituem doença ocupacional. No caso, né, por analogia, seria uma doença pandêmica, o coronavírus, então não haveria que se falar em doença ocupacional. Quanto à responsabilidade civil do empregador, eu acho que ainda prevalece o artigo 927 do Código Civil, eventualmente o artigo 223, as linhas B e C, uma eventual discussão de danos morais, né? Então, tendo em vista isso, eu acho que o ônus da prova vai incumbir. Nós temos que fazer a distinção. Se trabalhador de grupo de hospitais, necrotérios, né? E numa dessas lives aí que a gente assistiu, o professor Ney Maranhão eu trouxe isso eu trouxe esse material depois no meu debate, no meu tema individual, que existe uma organização de segurança e saúde nos Estados Unidos, a OSHA, que eles fizeram uma distinção de risco muito elevado, risco médio e risco baixo. E eles colocam como risco muito elevado trabalhadores médicos, mas que colocam os ventiladores, que fazem perfuração, que têm mais contato. E trabalhadores mortuários ou de necrotérios que têm contato com corpos, pessoas que tenham contraído a Covid em vida, né? Então, nesse caso, a gente fala em responsabilidade objetiva. Agora, nos demais, trabalhadores que trabalhem, vamos dizer,
em supermercados, em farmácias, eventualmente em atendimento ao público, a gente vai ter que verificar, porque o coronavírus é um vírus de alta transmissibilidade, né? Pode se pegar em vários lugares. Então, me parece que o empregado vai ter que demonstrar se o empregador cumpriu as normas de segurança, de fornecimento dos equipamentos, máscaras, álcool em gel, se ele manteve um bom ambiente de trabalho, sadio, né, higiênico, instruiu os empregados quanto às normas de higiene no local, disponibilizou, né, álcool em gel, sabonete, enfim, e fiscalizou a utilização de máscaras, e vai depender dessa prova. Outra coisa é dados estatísticos, que também é interessante trazer, para demonstrar se aquele município, por exemplo, a gente sabe, atualmente Belém, Manaus, São Luís do Maranhão estão passando por situações de colapso no sistema hospitalar. Então, a transmissão do vírus está comunitária e isso pode impactar, vamos dizer, numa alegação do empregado de que adquiriu esse vírus no trabalho, né? Então, são dados que a gente vai ter que analisar novamente, como tudo que a gente tem falado aqui, é caso a caso. Não dá para dizer que o STF disse que o coronavírus é doença ocupacional. Não, ele não disse. Ele suspendeu o artigo 29. E aí a gente tem a questão previdenciária e a gente tem a questão trabalhista no que tange a responsabilidade civil. São coisas distintas, analisadas caso a caso, e vai depender da prova que vai ser produzida nos autos. Uma coisa interessante a dizer, Naval, talvez, é que quando a gente fala em nexo causal, doença ocupacional, a gente sempre designa perícia, né? Perícia médica, para que a gente constate que são dados técnicos. Nesse caso, não vai haver necessidade dessa perícia, porque a gente vai ter que demonstrar por outros meios, por outras provas. Por dados estatísticos, pelo dever do empregador de manter um ambiente sadio ou não, e aí, no caso de responsabilidade subjetiva, o empregador tem essa contraprova. Talvez ele possa demonstrar que o empregado, fora do ambiente de trabalho, não se cuidava, né? E aí eu faço um alerta para as redes sociais, né? E às vezes as pessoas colocam, hoje festa não sei aonde, então que o trabalhador fora do ambiente de trabalho não usava máscaras, se aglomerava, né, em festas ou na praia, jogando, ou correndo, ou fazendo um esporte. Então, a análise é caso a caso. O ônus da prova, a princípio, me parece que é do empregado, exceção feita aos casos de responsabilidade objetiva, e ele pode ser, o empregador tem o direito de contraprova para tentar impedir ou minorar a sua responsabilização. Acho que é mais ou menos isso. Ô, Bea, e me diz uma coisa, se nós tivermos em conta que a saúde é um bem juridicamente tutelável, conforme dispõe lá no artigo 223C da CLT, não seria o caso de uma reparação, não seria o caso de cabimento efetivo de uma reparação de dano extrapatrimonial no caso da Covid? Eu já novamente, sim, novamente, Naval, eu acho que é caso a caso, né? Primeiro, eu concordo, a saúde é um bem juridicamente tutelável, não tem dúvida. A reforma trabalhista trouxe isso, né? Erigiu esta condição, está previsto na CLT, mas, de toda forma, a gente tem que ver, primeiro, a gente parte da premissa de que está fixada a responsabilidade do empregador. Então, o empregador é responsável, vai responder civilmente, e aí a gente vai analisar, né, a questão do dano moral. Me parece que se ele contrai o coronavírus e não desenvolve sintomas, ou ele tem um mero desconforto que não o leve ao hospital, não me parece ser caso pura e simplesmente de dano moral. Agora, obviamente, se ele vai para uma UTI, a partir dali ele adquire sintomas respiratórios que vão impactar a sua vida para o resto da vida, ou mesmo ele vem a óbito, que a gente está ouvindo mundo afora, com a quantidade de óbitos, né, que nós temos, aí me parece que, sem dúvida, é caso de danos morais. Mas, novamente, caso a caso. Também acho, caso a caso. Não vai divergir nada, não é possível assim. É verdade, tem jeito. Então, seguindo aqui.
A gente sabe, Naval, que naquelas medidas trazidas pela medida provisória 927, uma delas foi a antecipação de férias, como a gente já mencionou numa das perguntas, e inclusive a gente observou que o período aquisitivo sequer poderia estar completo para que o empregador trouxesse, antecipasse e concedesse essas férias. O que eu te pergunto que essa é uma pergunta recorrente que a gente ouve várias pessoas falando. O empregador pode negociar a antecipação de vários períodos de férias? Tem um limite aceitável aí? O que tu pensas a respeito? Essa pergunta seria uma boa pergunta num concurso para juiz, né? É verdade. Se estivesse fazendo concurso numa época dessa, obviamente que não seria o caso. No nosso fórum por escrito ali, né? A gente pode até depois... Eu até acho uma boa ideia. Eu acho que essa é uma boa pergunta por fora, porque realmente vai ser uma coisa complicada isso. Veja, eu penso que as férias têm o seu objetivo, né? Qual é o objetivo das férias? O objetivo das férias é a rigidez física e a rigidez psíquica do empregado. E isso chega a um problema lá de produtividade. Porque se o empregado não tem essas desconexões anuais, há estudos já comprovando que o empregado não produz o quanto devia, o quanto produzia antes. Então, o empregador também deve ter o interesse de conceder as férias. O problema é que vamos supor que eu conceda agora férias para o meu empregado, antecipe essas férias até o final do ano. Nós temos aí pela frente ainda mais 7 meses, 6 meses e um pouquinho. Quer dizer, eu dei essas férias, eu concedo essas férias. E aí o empregado vai ficar na minha empresa até 2030 e não vai gozar férias. Nós temos aqui uma quebra do objetivo das férias, né? Sim. A minha preocupação, nesse caso, eu vejo aqui no artigo 6º, parágrafo 2º da medida provisória, que dispõe o seguinte, olha que perigoso isso aqui. Adicionalmente, porque ele fala em férias, poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos, o parágrafo 1º. E inciso 2º do parágrafo 1º, poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Óbvio, é antecipação de férias. Mas olha o que dispõe o parágrafo 2º. Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. Olha que coisa perigosa isso. Aí eu comecei a pensar nisso, eu disse, então eu vou conceder férias para os meus empregados até o final do ano, ou alguns deles, e depois até 2030 o sujeito não vai ter mais gozo de férias. Fui buscar alguma substância nessas questões, e foi uma coisa que, inclusive, quando eu estudei a medida provisória 927, eu botei um grande ponto de interrogação com caneta vermelha ao lado desse dispositivo, porque eu disse, vou deixar para tentar interpretar depois, né? Quando já tiver visto algumas lives, tiver lido alguns artigos. Mas ninguém me deu uma resposta ainda assim, pode ou não pode. E também né? Vamos ver se tu vais dar. Tu vai ser o prepulsor, né? Bea, nós estamos aqui igual a Chacrinha, né? O Chacrinha. A gente não veio para explicar, a gente veio para confundir. Né? Aliás, eu sempre fui professor durante 30 anos na universidade, eu sempre dizia isso para os meus alunos, eu estou aqui para confundir vocês. Para explicar é fácil, pega no livro e está ali. Né? Então, penso que nós temos que observar o prazo, a princípio, veja, eu estou falando a princípio, né? Este a princípio é de início, não em tese. A princípio de início, da minha análise superficial sobre o tema até agora, uma análise assim que ainda não peguei nenhum caso para julgar, óbvio e tal. Mas eu acho que nós vamos ter que usar de muita razoabilidade, e aqui eu não estou falando de princípio da razoabilidade, que é uma coisa diferente, as pessoas confundem. Estou falando em critério de razoabilidade. Porque o que vai acontecer? Nós temos que ponderar essas situações para o sujeito não ficar lá 5, 6 anos sem ter direito a férias, mas também teve a sua antecipação. Então, nós vamos ter que analisar, de novo, caso a caso, as situações, para ver se não houve uma fraude, para ver se não houve... Porque também é uma situação, essa nossa
essa situação da Covid é importante. Claro, está matando um monte de gente, é uma situação que a gente nunca viu, né? As nossas gerações, as gerações dos nossos pais não viram isso, mas aqui tem uma coisa boa que a gente tem que tirar de tudo. A gente tem que tirar o lado bom. Talvez um maior bom senso, embora cada um tenha o seu bom senso, entre empregado e empregador. Né? Não é cada corda puxando para um lado, porque agora a corda tem que ser puxada para o mesmo lado, para que a gente vá contra isso que está matando muita gente. Então, eu não tenho resposta pronta para isso, obviamente, né? Quem seria eu, mas eu penso que nós vamos ter que analisar com razoabilidade, para efetivamente ver se, no caso, houve uma fraude, ou se vai ter lá na frente. Me ocorre agora o seguinte, vamos supor, com relação àquela, acho que foi a primeira pergunta que me fizeste, vamos supor que o sujeito, que eu dê 6 meses de férias para o sujeito, né? No meio do ano que vem eu dispenso o cara, dispensa sem justa causa. Ele vai ter que me indenizar, dependendo da situação, ele vai ter que me indenizar todo aquele período. Né? É uma situação... E aí tem o limite do 477, né? Me parece que tem o limite do 477 e também o empregador tem esse risco, né? Se eventualmente quiser descontar. Eu acho assim, Naval, eu não tenho como discordar. Porque eu vi também algumas lives eu acho que foi o da Legrade, a Vólia, dizendo assim, não, o máximo que pode antecipar são 2 períodos, eles disseram. Né? Mas por quê? Porque é razoável. Né? Mas, assim, eu acho que tem vários aspectos a serem ponderados, como tu disseste. Quanto tempo o trabalhador trabalha ali nessa empresa? Né? Um trabalhador antigo, ele precisava de usufruir de férias, enfim, todos precisam, mas a gente vai ter que ponderar caso a caso, porque o empregador não tem só esta medida para se valer. Ele tem várias outras, banco de horas, teletrabalho, redução, suspensão. Então, ele pode fazer um mix, né, dessas medidas, a fim de não onerar, porque eu acho assim, a gente não pode onerar excessivamente uma parte. Né? Porque se a gente diz, né, não, vai ficar em férias até o final do ano e depois vai trabalhar o ano inteiro sem férias, e aí a gente pode ir além, por exemplo, a gente pode conjecturar um trabalhador que trabalha em 12/36, um médico, cuja a medida provisória autorizou a prorrogação de jornada, né, no 12/36, e aí a dobra, e aí ele dobra durante aqueles 6 meses ali, aquele caos no sistema de saúde, e aí, não, tu estás antecipando férias. E aí, quando chegar à normalidade, que ele estiver esgotado, cansado, não vai ter férias para usufruir. Então, concordo contigo, é uma análise de caso a caso, mas a gente tem que ter essa, eu acho, visão de não onerar excessivamente o empregado, porque, na realidade, é em prejuízo do empregado. Né? O empregador tem outras medidas. Né? Tem um pessoal defendendo uma tese que seria o seguinte, que nós teríamos que em face da finalidade das férias e tal, seriam férias, nós teríamos que observar o período aquisitivo até 31 de dezembro de 2020, que a princípio é o lapso de vigência dessas medidas. Da medida provisória, é razoável, É um critério, pelo menos, né? É um critério. Mas eu ainda acho que tudo é interpretação. Tudo vai ser análise dos fatos, análise das circunstâncias, e a gente vai ter que analisar nos autos de cada processo. Né? Não tem uma regra, me parece. Né? É verdade. Estamos convergindo novamente. Novidade. Bom, Bea, eu tenho aqui mais uma questão, e essa aqui é uma questão bastante... Essa é interessante. Eu acho que a gente vai deixar que essa das férias e essa última, a gente pode divulgar no fórum, né? Exato. Eu vou, inclusive, ler, assim, eu não vou... que diz o seguinte, assim, ó, o seguinte, assim, é bom, que diz o seguinte, o empregado sofre acidente de trabalho e é levado ao hospital. Lá no hospital, contrai a Covid-19 e morre, vem a falecer. Caberia a responsabilização do empregador? O empregador poderia denunciar o hospital à lide?
E mais, caberia também compensação por danos morais? Ou perguntinha boa essa, né? Na realidade, foi uma pergunta feita pelo professor desembargador da Terceira Região, o nosso querido Sebastião Giraldo Oliveira, que é autoridade no tema. Ele fez numa live que ele fez com o Fabiano Coelho. Eu achei muito interessante e anotei, porque eu achei assim, que é uma pergunta que abrange vários aspectos, né? É uma questão bem complexa, em primeiro lugar, né? E assim, a gente fica pensando, nossa, mas que criatividade, né? Mas pode acontecer. Acontece. Num sistema de colapso do sistema de saúde, por exemplo, como está acontecendo no norte do país, é bem provável que aconteça isso, pode acontecer, né? Então, assim, sofri um acidente de trabalho, né? Vamos dizer, machuquei, virei meu pé, tive fratura exposta no pé, fui para o hospital. Fui para o hospital público que atende SUS e que estava abarrotado. Contraí o coronavírus lá e já fiquei no hospital, né? Eu acho que sim. Acho que ambos têm responsabilidade. Tanto o empregador, porque o reclamante sofreu acidente de trabalho, mas obviamente quanto ao acidente de trabalho típico, o empregador vai ter o direito da contraprova. Vamos dizer, foi culpa exclusiva. Ele caiu da escada. Ele caiu da escada por quê? Porque ele não estava usando os equipamentos de proteção, né? Quanto a isso, sim. Quanto à Covid, pode ser, sim, que o hospital seja demandado juntamente com o empregador, né? Talvez, ou o empregador denuncie a lide para dizer: eu escolhi o hospital para levar, porque era o hospital que poderia recebê-lo, e eu não tive culpa e ele contraiu o coronavírus lá, né? E aí eu acho que eu vi algum doutrinador dizendo assim, então a gente tem que avaliar o grau de responsabilidade. O próprio Código Civil estabelece, no artigo 944, parágrafo único, ele fala assim: a indenização mede-se pela extensão do dano. O parágrafo único: se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização. Com isso, eu acho que a gente pode responder a pergunta, né? Porque, claro, o acidente não geraria maiores sequelas, vamos dizer, uma tala, uma eventual cirurgia, mas vamos mais além, Naval, ele morra, né? E aí é justo atribuir ao empregador a pensão, a indenização por danos morais? É uma questão bem controvertida, né? Eu também não tenho uma resposta como tu, mas eu acho que talvez um norte seja o artigo 944, parágrafo único do Código Civil. O que tu pensas? Pois é, Bea, não vamos divergir novamente, né? Vamos convergir. Novidade. É verdade. E eu penso também, como tu pensas, eu acho que sempre vai ser aqui a análise caso a caso. A questão é muito complexa e a nossa saída, a princípio, será de forma equitativa. Nós vamos ter que utilizar o dispositivo do Código Civil que colocaste para que a gente possa fazer esses julgamentos. Realmente, nós vamos ter um trabalho hercúleo daqui para frente em vindo essas ações, e eu penso que o bom senso, como eu sempre digo, embora cada um tenha o seu, mas que o bom senso dos juízes do trabalho, e somos conhecidos por isso, por termos bom senso nos julgamentos, nós vamos conseguir fazer uma prestação jurisdicional a contento para a sociedade. Bom, Bea, eu penso que nós esgotamos o nosso tempo, e eu queria, então, se tu me permitir, eu começo me despedindo por aqui. Eu queria muito agradecer a nossa parceria, como sempre, excelente, né? A nossa amizade de 30 anos faz por merecer essas nossas convergências, né? Quero agradecer à escola, obviamente, né? A Tereza e a Desirê, e fazer um agradecimento especial ao nosso querido Norberto, né? Nesse apoio que ele nos dá na parte técnica, porque senão não íamos ter como fazer essas gravações. Então, eu espero que todos tenham gostado, agradeço o tempo que ficaram nos ouvindo, espero que todos estejam bem, fiquem em casa, usem máscara
e bastante álcool gel. Beijo, Beto. Queria agradecer também a escola, na pessoa da desembargadora Tereza Kotoski e a nossa colega, vice-diretora Desirê Bowman, inicialmente pela ideia bacana deste curso, né, de coronavírus, para a gente ouvir os colegas aqui de Santa Catarina o que estão pensando, e este intercâmbio é muito importante. E fazer essa troca com meu amigo Narval foi um presente. Então, agradeço ao Narval pelo debate, sempre agradável debater contigo. A gente converge em muitos aspectos, porque pensamos parecido, e a forma como vemos o direito, a forma como vemos o mundo é muito parecida. E é sempre um prazer estar contigo, querida amiga. Agradeço também ao Norberto. Norberto, sem ti a gente não consegue fazer nada aqui na Escola Judicial, né? Nessa parte tecnológica. E espero que os colegas tenham apreciado esse debate e concito-os, né, para continuar esse debate no fórum escrito, com estas duas últimas perguntas que vamos colocar, então, para debate posteriormente. Obrigada e fiquem bem.